Boa noite. Bem-vindo ao Noite Informativa desta quarta-feira, 4 de outubro de 2023. Numa data como esta, em 1992, o governo e a Renamo assinavam em Roma os Acordos Gerais de Paz. O país celebra hoje 31 anos do processo de paz. É uma data que é assinalada num contexto de avanços no processo de construção da paz efetiva. São avanços que são caracterizados pelo calar das armas na região centro do país, pela entrega das armas pela Renamo ao governo. O Presidente da República falou sobre este tema hoje na Praça dos Heróis, falou essencialmente do processo do DDR. Vamos, antes de abrir o espaço de comentários com Ahmad Kamal, ouvir o que disse o chefe de Estado. No dia em que se celebram 31 anos do Acordo Geral de Paz, Filipe Nyusi conduziu as cerimônias centrais na Praça dos Heróis, na cidade de Maputo. Foi aqui onde fez a homenagem aos que tombaram pela pátria e fez o discurso de ocasião. Foi nesse discurso que, celebrando o Acordo de 1992, dedicou mais tempo a dar atualizações sobre o mais recente, que é o de 2019, assinado por si enquanto chefe de Estado e Oussouf Momad como líder da Renamo. Essencialmente, o governo comprometeu-se a dar pensões a cerca de 5.000 homens da Renamo e esta a entregar todas as armas. Filipe Nyusi diz que os problemas relacionados à fixação e pagamento de pensões aos antigos guerrilheiros do maior partido da oposição com assento no Parlamento podem estar a ser ultrapassados com os processos a seguirem os passos formais. Dos 5.221 abrangidos até ao momento, foram formados 1.756 processos, dos quais 440 estão devidamente instruídos, 316 pensões fixadas, 251 com visto administrativo e destas, 27 beneficiários já receberam as suas pensões em setembro passado. Os restantes receberão as suas pensões no corrente mês de outubro e assim em diante. E porque esta quarta-feira celebra-se a paz, Filipe Nyusi falou da campanha eleitoral em curso, que, aliás, para si, está a ser ordeira. Há relativa calmia, até melhor do que o tempo da pré-campanha. Por isso, reiteramos a nossa exortação no sentido de que as formações políticas concorrentes devem pautar por uma postura de paz, abstendo-se de atos que alterem a paz, a ordem e a tranquilidade públicas, evitando mensagens intimidatórias que contrariam o exercício democrático. Por falar em exercício democrático e a sua promoção, Filipe Nyusi alerta para eventuais armadilhas que nisso residam. Por vezes pensamos que estamos a influenciar boas práticas da democracia, mas podemos estar a incitar violência sem nos apercebermos. Nada mais disse sobre isso. O fato é que as cerimônias centrais contaram com a presença de várias personalidades do Estado e não só. Houve também atividades políticas, estando-se, aliás, em época de campanha eleitoral. Este é o tema que abre os espaços de comentários com Ahmad Kamal. Ahmad Kamal já está conosco aqui em estúdio. Dou as boas-vindas de novo presencialmente. Bem-vindo, Kamal. A pergunta de partida: há anos, quando falávamos de paz em Moçambique, é a mesma paz, mas o nosso foco estava no fim do conflito entre o governo e a Renamo. O conflito cessou, as armas calaram. O processo de DDR, segundo disse o Presidente hoje, está a registrar os seus avanços. Com estes avanços registrados, o que é que devemos dizer que queremos na atualidade quando falamos em paz? É um processo que não se termina. Quais são as nossas necessidades do agora? Boa noite, António, Tiwa, boa noite, STV. O que os moçambicanos querem é uma paz sustentável. E o que nós temos tido é paz, mas sem sustentabilidade. Qual é a diferença? É que paz significa tranquilidade, empatia em relação
aos outros. Sustentabilidade é a utilização de recursos necessários para o nosso cotidiano sem comprometer as necessidades futuras. Ora, paz sustentável deveria ser a tranquilidade, empatia pelos outros, com a utilização de recursos pensando nas necessidades futuras. E não é o que tem acontecido. Assinamos em 92, Chissano e Ilhacama, assinamos depois Guebuza, Ilhacama, assinamos agora Nyusi e Ossuf Mamad. Por que a nossa paz não é sustentável, Amado Kamal? Porque a paz é feita politicamente, por interesses provavelmente egoístas dos líderes. Como vemos, todos os líderes de ambas as partes assinaram acordos de paz e vimos há dias, numa campanha na cidade de Maputo, salvo erro, o presidente Ossuf Mamad a dizer: dizem que o Ossuf Mamad entregou as armas, eu entreguei. Bom, esta ironia é de uma maldade e de uma irresponsabilidade terrível, mas não é menos quando vemos agora Sua Excelência o Presidente da República a dizer que de 5.000 ex-guerrilheiros da Renamo, 25 já receberam as suas pensões. É muito pouco. E da última vez que eu ouvi a notícia sobre o assunto, alguém falava na beira, dizia-me que era uma questão de nuit, era uma questão de papéis ou identidade, etc. Bom, estamos aqui a falar de quê? Estamos a falar de concursos públicos, estamos a falar de milhões de dólares, ou estamos a falar de pessoas que precisam de estar enquadradas para satisfazer as suas necessidades primárias? É disto que estamos a falar, e eu acho que é da mesma forma que demoramos 3 ou 4 meses para resolver salários das Forças de Defesa e Segurança porque o NUIT não estava certo, ou faltava qualquer coisa. Isso não se justifica. Há assuntos que nós devemos pôr acima das regras administrativas e resolver o problema das pessoas. Portanto, este tipo de atitude é negativa de todas as partes, o que significa que a paz não é íntima, não vem do coração. São medidas políticas oportunistas ou populistas. Pois, Kamal, esta abordagem de que a fraqueza da sustentabilidade da paz tem a ver com as lideranças políticas, qual é o seu fundamento? Pergunto por outra, o que é que estas lideranças não fazem, que deviam fazer para garantir a sustentabilidade da paz? Ora, primeiro porque eles não acreditam que a paz é benéfica. Eles pensam no seu currículo político. Não estão, e depois, particularmente, satisfazer a comunidade internacional. Portanto, enquanto estivermos a gerir para os sorrisos ou as palmas da comunidade internacional, vamos estar perpetuados no empobrecimento, nos conflitos, e o país não anda para a frente. Pois, quais são, na atualidade, os maiores riscos para esta paz? Bom, é o conflito reiniciar, quer dizer, qualquer desculpa. Alguém rasgou o panfleto do outro, serve para ameaçar uma guerra. Alguém pisou a camisa do outro, serve para ameaçar uma guerra. Alguém disse que daqui, só por cima do meu corpo, serve para ameaçar a guerra. Quer dizer, leva-se a guerra como se fosse um jogo de futebol. Eu acho que não pode haver paz enquanto houver um Estado fragilizado. Porque nós, depois do Acordo Geral de Roma, já devíamos ter capacidade de julgar qualquer indivíduo que tenha pegado em armas para contrariar o Estado legal. E não podemos continuar aqui a alimentar acordos de paz porque o Nhongo está zangado com o Ossuf Mamad,
porque alguém diz que roubou nas eleições. Isto pode-se dizer o que quiser. Tem que haver um Estado de Direito em que as instituições de justiça funcionem à parte da política. Este é que é o assunto. Portanto, nós, enquanto tivermos esta fragilidade do Estado, estamos sujeitos a tudo o que pode acontecer e conflitos armados. As instituições de administração da justiça, no pensamento em que defende, devem agir ignorando todos os elementos do contexto político e que levam a estes conflitos. Se olharmos de 92 para cá, os retrocessos que registramos, as descidas ao conflito, a tensão político-militar, derivam justamente de contestações sobre resultados eleitorais. As instituições de administração da justiça devem agir ignorando todo ou deixando de lado isto tudo. Absolutamente. Se nós somos um Estado de Direito, significa que temos o Presidente e o seu Governo, temos as instituições de justiça e temos a Assembleia da República que supostamente legisla e fiscaliza o Governo. Ora, cada uma destas instituições deve ser independente da outra, não importa quem violou a lei. Não me digam de que partido é, ou se é do Governo, ou se não é do Governo, ou se é da oposição. A lei tem que ser aplicada igual para todos. Isto é que é um Estado de Direito. Portanto, se isto não acontece, vamos continuar a ter nhongos, renamos, frelimos, etc., a violar a lei. Não pode ser. Como assegurar que o atual processo eleitoral não representa uma ameaça à paz? Bom, primeiro é preciso sermos patriotas. A Organização das Nações Unidas, em 2000 a 2015, estabeleceu os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio. E, entre eles, eles mencionavam que era preciso caracterizar a paz, as pessoas, o planeta, a prosperidade e as parcerias. Desculpa, estes são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Estes que eu acabei de dizer são de 2015 a 2030. O de 2000 a 2015 era redução da pobreza, acesso à educação e água potável. Nós, de redução da pobreza, sabemos todos que, apesar do PIB ter crescido, um PIB não significa criação de riqueza, muito menos riqueza na base da economia real. Educação é aqui onde está. Todos os dias discutimos aqui, em todos os programas falamos da crise da educação, professores, passa, não passa, etc. Qual é a relação entre a paz e eu já te digo, isto é Nações Unidas. Ora, o que é que nós fizemos? Nós, para cumprir os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, a partir de 2000, dissemos toda a gente passa. Então, isto é uma diretiva das Nações Unidas. Eles não disseram para toda a gente passar, quem não sabe. Disseram que era preciso aumentar o nível de escolaridade. E nós, para sermos um menino bonito, passa toda a gente. Então ninguém estuda. Tipo da 7ª classe, um sobrinho de uma das minhas colegas estava-me a dizer ontem, o meu sobrinho está na 7ª classe, não sabe escrever o nome. Portanto, isto é grave, porque para satisfazer as Nações Unidas. Agora, o que é que diz os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável? Diz que a paz, as pessoas, o planeta, a prosperidade e as parcerias. Isto não tem nada a ver com Moçambique. Isto não tem nada a ver, eu diria, com a África. O que é que nós em Moçambique precisamos para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável? As pessoas em primeiro lugar, a educação, o Estado de Direito, cá está, o Estado de Direito, a base tributária tem que ser alargada para se poder sustentar um Estado de Direito e a governação transparente. Portanto, nós temos que deixar de andar atrás das Nações Unidas porque eles fazem uma política para 194 países e provavelmente nem pensaram em Moçambique. Espera, um minuto. Desculpa lá, António. As Nações Unidas têm como seu artigo número 1 a dizer que são uma organização para promover a paz.
Este é o artigo número 1. Paz internacional. E, para isso, criou um Conselho de Segurança, composto por 5 membros, que esse Conselho de Segurança... Mas, Kamal, isto aqui é importante. Eu vou aí. 4 dos 5, 80% dos membros do Conselho de Segurança são responsáveis de 90% das guerras. Pois, eu ia chegar aí. Ah, é? Então Queria vamos só lá. concluir o seu pensamento na perspectiva de que os pontos que diz que, paralelamente aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, deviam ser a prioridade do país, as pessoas e o fortalecimento das instituições, até que ponto eles são cruciais para a paz? Se calhar, para contextualizar melhor a minha pergunta, na conversa sobre este tema, o Kamal defendeu que não há paz sem que o Estado responda às necessidades da população. Por quê? Porque eu disse, quando defini a paz, que é tranquilidade e empatia. O que é tranquilidade? Tranquilidade é que tu consigas satisfazer as tuas necessidades básicas e depois possas ter empatia. O que é empatia? As pessoas confundem com simpatia, pensam que são sinónimos. Não. A empatia é o sentimento de eu perceber a dor do outro, a dificuldade do outro. É aquilo que nós vulgarmente chamamos calçar o sapato do outro. Enquanto os moçambicanos não tiverem empatia entre si, não vai haver paz. Porque um pensa que a minha dor não é sentida por ninguém, a minha desgraça é só para mim. E as pessoas, se não têm nada a perder, obviamente que gera conflito, gera violência. Então, Por não terem as suas necessidades por satisfeitas. não terem as suas necessidades. Imagina uma mãe que sai à procura de pão, deixa 3 filhos em casa e volta e não conseguiu encontrar recursos para comprar pão. Daí uma das minhas principais questões. O nosso Estado enfrenta várias dificuldades, das económicas até outro tipo de dificuldades, e isto dificulta, sobremaneira, a capacidade do Estado de responder às necessidades da sua população. Estamos a dizer que, enquanto o Estado não alcançar este nível de desenvolvimento, se calhar, capaz de responder às principais necessidades da sua população, não haverá paz, por mais que não haja o barulho das armas. Então, paz é muito mais do que o calar das armas. Enquanto tiveres uma sociedade intranquila, não pode haver paz. Ponto final. Isto é um facto. Não é possível haver paz com uma sociedade que ainda tem as suas necessidades básicas por provir. O Estado não pode prover essas necessidades básicas enquanto não alargar a base tributária. Isto é básico. Portanto, não pode haver Estado se ele não conseguir satisfazer as despesas básicas para a sua população. O que é que a gente vê? As pessoas querem melhor escola, melhor educação, melhor vias de acesso, melhor saneamento, mais água, mais luz, mais segurança. De onde é que vem o dinheiro? Tem que vir dos cidadãos. Então, o Estado tem que alargar a sua capacidade de recolha de receita para satisfazer as necessidades. Isso chama-se alargar a base tributária, em poucas palavras. Portanto, enquanto o Estado não fizer isto, não há Estado. Este é que é o problema. E eu não percebo onde é que está aqui a dificuldade de começarmos a falar entre todos nós que todos têm que contribuir. Isto faz parte da educação, da cidadania. Todos devem contribuir para que os que podem menos, se calhar têm que receber, mas para isso os que podem mais devem pagar. Isto é básico. Kamal, vamos avançar para um outro prisma. É possível falar de paz hoje em Moçambique, deixando de fora o conflito em Cabo Delgado? Título de exemplo, houve hoje as cerimônias centrais em Maputo. O Presidente da República discursou, falou do processo do DDR, do processo de paz com a Renamo, falou do processo de pagamento das pensões, mas, como acontece se calhar no 25 de setembro, não falou muito sobre Cabo Delgado. A nossa abordagem sobre paz, ela está correta, aparentando deixar de lado o problema Cabo Delgado? Bom, eu acho que o Presidente fez muito bem em não falar de Cabo Delgado
Eu acho que os moçambicanos, incluindo os mídias, nós todos, devemos deixar de ir atrás de uma narrativa de guerra, que o país vive uma guerra, o país não tem solução pacífica. Eu digo porquê. Eu dizia há bocado que 90% das guerras no mundo nos últimos 50 anos foram protagonizadas por 80% dos membros do Conselho de Segurança. 4 membros do Conselho de Segurança, exceto a China, protagonizaram 90% das guerras no mundo. Estados Unidos, França, Inglaterra e Rússia. 90% das guerras. E quem é que sofre nessas guerras? Em 2022 morreram no mundo inteiro 238 mil pessoas, vítimas diretas da guerra. Quanto é que a economia proveniente da guerra, venda de armamento e destruição de valores económicos, valeram em 2022 17 trilhões de dólares. 17 trilhões de dólares é 5 vezes o PIB de todos os 54 países da África. Espera aí. Agora, tu vais-me perguntar, mas a África não compra trilhões de dólares de equipamento. Não compramos. Mas nós fornecemos a matéria-prima a preços de banana, tipo o Níger, em que o urânio do Níger era pago a 80 cêntimos, mas ao Canadá, o mesmo país, a França, pagava 200 dólares por metric ton. Portanto, estas questões de ambiente de guerra servem de uma narrativa para nos desanimar. Enquanto nós estamos... Sabes quantas pessoas morreram na guerra de Cabo Delgado? 3.100 em 2021. 3.100 moçambicanos. Quantos moçambicanos morrem por ano? 300 mil. Isso significa 1% das mortes normais dos moçambicanos, 1% morreu na guerra de Cabo Delgado. Qual é o país da Europa que recebe mais turistas no mundo? Não é na Europa, no mundo. Exceto China e Índia, portanto, é França. A cidade de Paris recebe mais turistas que todos os outros. Qual é o país na União Europeia que tem mais ataques terroristas? Paris. Agora, eles deixam Esses números são muito importantes, mas surgiu-me aqui uma dúvida. Qual é a relação entre Cabo Delgado e o contexto internacional de guerra? O conflito de Cabo Delgado, na sua visão, faz parte destes 90% que são promovidos por 80% dos membros do Conselho? Absolutamente. Por quê? Porque quem é que quer o gás de Cabo Delgado? Os 4 membros do Conselho de Segurança é que consomem o nosso gás. Quem é que consome a grafite? Os 4 membros do Conselho de Segurança, 5 incluindo com a China, que também é consumidor de grafite. Para onde vai o carvão coke? Vai para os países industrializados. Para onde vai os rubis? Vai para os países industrializados. Os nossos recursos, enquanto nós estamos aqui, atrás dos terroristas ou insurgentes, ou chamem-lhe eles lá, para facilitar a coisa, são milícias. Nós sabemos que são terroristas. Enquanto nós estamos aqui entretidos, tivemos que dobrar o nosso orçamento, que é muito baixo. O orçamento do Ministério da Defesa é baixíssimo. Para vocês terem uma ideia, é 15% do Ministério do Orçamento da Educação. Portanto, é muito baixo. Os salários que pagamos aos nossos militares são baixíssimos comparativamente com a África do Sul ou com a Angola. Portanto, o que nós temos que fazer aqui é estar focados no desenvolvimento. Não é o Cabo Delgado que vai nos tirar do desenvolvimento. A Paris gera terrorismo, mas é a cidade mais visitada pelos turistas. Pois, a guerra, na perspectiva que defende de Cabo Delgado, é-nos imposta. Absolutamente. António, eu sei que tu estás-me a fazer uma provocação. Vamos lá ver quais são os países que sofreram guerra em África. Angola, Congo, Nigéria, Sudão. Só para dizer alguns. Mali, Níger, para dizer alguns. O que é que eles têm em comum? Recursos naturais que são procurados pelos países desenvolvidos, nomeadamente os 4 grandes membros. As Nações Unidas, o Conselho de Insegurança, é assim que se devia chamar, Conselho de Insegurança. Eles não são Conselho de Segurança.
Pois. Minha última pergunta, Kamal. Se somos um desses países com recursos, o que é que devemos fazer para que não entremos na lista dos países em conflito por causa dos seus recursos, tendo em conta o poder dos 90% que, de acordo com os dados que traz, promovem 80% dos conflitos no mundo? 80% dos membros do Conselho de Segurança promovem 90% das guerras no mundo. O que é que nós devíamos... Essa é uma pergunta $1 million, porque o que nós devemos fazer é, nós devemos ter empatia entre nós. Nós devemos gostar um dos outros, independentemente da cor do cartão partidário ou da ideologia. Empatia é mais do que isso. Empatia é gostar do outro, é sentir o sofrimento do outro e prestar solidariedade. Nós, que 99% da população vive em paz, deveria ser educada, porque é nossa cultura. Nós, os africanos, somos assim, naturalmente. Nós estamos a ser deseducados. Nós devíamos resgatar estes valores, promovê-los nas sociedades mais jovens, de forma que possamos procurar esta sustentabilidade da paz. Agora, se nós formos mais humildes, mais modestos, diz Gandhi que só os fortes é que conseguem perdoar. Os fracos não perdoam. Os fortes é que devem perdoar. Portanto, quer dizer que quem tem o poder deve ter a capacidade de perdoar, deve ter a capacidade de engajar os outros, deve ter a capacidade de evitar o conflito. E o que nós vemos aqui é o contrário. A primeira posição é de força. Não, o Estado de Direito deve resolver os assuntos, mas o Estado deve rapidamente... Ninguém ignora, toda a gente sabe, os sociólogos, historiadores, antropólogos já escreveram sobre a forma discriminatória como os cidadãos do litoral em Cabo Delgado eram discriminados. E o poder do Estado ignorou tudo isso. Portanto, o que os nossos inimigos, exploradores de recursos extrativos, fizeram, eles aproveitaram um descontentamento de uma parte da população e puseram gasolina na fogueira. Pois, Amado Cabal, muito obrigado pela sua presença. Fica assim para trás o seu espaço de comentário. Muito obrigado. Boa noite. Para trás, então, o espaço de comentários com o Amado Cabal.